Esse é mais um episódio do meu podcast, meu lacaniano favorito. Um podcast que consiste em trazer à tona minhas intimidades, trazer à tona um pouco das minhas histórias histéricas e do meu mundo um pouco confuso, neurótico. Para quem não me conhece, sou psicanalista, mas aqui eu compareço como analisante. E hoje, mais especificamente, como escritor. Para quem não sabe, eu tenho várias facetas de mim, e uma delas é como escritor. E esse episódio, especificamente, diz respeito ao meu novo livro chamado Nota de Corte, que está para ser lançado pela editora Ascensão. É uma editora do Rio de Janeiro, coordenada pelo editor-geral Fábio, que generosamente se dispôs a editar o meu novo livro. Para quem ainda não sabe, eu tenho o primeiro livro lançado que se chama Lapsos Neuróticos. Esse primeiro livro, ele se pautou muito dos restos que ficavam da minha análise pessoal. Daquilo que eu escrevia ao final de cada sessão e daquilo que eu pensava, das minhas elaborações a respeito do amor. E Nota de Corte segue um pouco ainda na mesma pegada, haja vista nota de corte, esse termo que surgiu entre a minha varanda e o mar, diz respeito a uma condição para entrar em uma instituição. Todavia, como eu uso nota de corte nesse livro em específico, é uma nota escrita que corta a minha carne. E é disso que se trata. São escritos soltos, escritos em momentos específicos, em momentos que necessariamente não tem tanto nexo, então não é um livro para se ler todo de uma vez, é um livro para se ler de vez em quando, por parte, ou engolir todo ele para entender o depois ou nem entender. Então, em Nota de Corte, nesse meu novo livro, eu trago um pouco ainda mais da minha relação com o meu corpo, que sempre foi uma questão analítica para mim, a forma como eu me via, como eu me vejo e como eu quero me ver. Eu escrevo em uma das notas para uma amiga, numa conversa que nós tivemos um certo dia, sobre o corpo inflamado, inflamado, e aí vocês vão poder encontrar esses e outros tantos escritos nesse meu novo livro. E para falar brevemente um pouco sobre a minha relação com a escrita, nesse episódio, eu trago um pouco da minha experiência com escrever. Escrever, eu não sou poeta, nem sou filho de poeta, não me proponho a ser poeta nesse livro, e não sei se eu terei essa pretensão um dia na minha vida, mas eu digo que tem algo de poético nessa escrita. E poético porque ela me serve para não morrer. Parafraseando a queridíssima Clarice Lispector, eu escrevo para salvar a vida de alguém. Na melhor das hipóteses, a minha. Então, eu não escrevo porque é bonito, eu não escrevo nas horas vagas, eu escrevo entre uma morte e outra, entre uma vida e outra, entre os tantos comigos de mim, citando ainda o Fernando Pessoa. Nesse livro, o Nota de Corte, muitos escritos que estão lá foram compostos em momentos muito dolorosos da minha vida, sempre depois de uma sessão de análise. Não é regra, mas é costume ser sempre depois de uma sessão de análise. Às vezes, quando eu não consigo dizer o que eu sinto, eu escrevo. Por que publicar? Por que compartilhar isso com tantas pessoas? Por que trazer da minha intimidade para tantas pessoas? Esse foi um convite que eu recebi de uma pessoa que, infelizmente, este ano veio a falecer, alguém que esteve comigo por um momento da minha vida, e eu dedico em específico um escrito a essa pessoa, e foi ela que me provocou a publicar isso que eu escrevia e que eu tinha guardado. Então, eu escrevo desde muito cedo, desde criança, desde adolescente. Hora ou outra eu pegava caderno, lápis, eu escrevia, e engraçado que há uns 13 anos atrás, eu tomei nota, inclusive eu encontrei esses dias, de um esboço que eu dizia que ia ser meu primeiro livro. E eu escrevi ele a próprio punho, porque escrevendo a próprio punho eu dizia que ia entregar à editora e a editora ia digitar. Engraçado, né? Porque nesse processo de escrever eu me deparei com essa lembrança viva, então eu me deparei com esse escrito que eu fazia lá no passado, sobre coisas muito específicas e que estão guardadas, eu fiz questão de guardar. Então, vindo de onde eu venho, nada disso é normal. Publicar um livro nunca esteve nos meus sonhos. Eu aproveito para dizer aqui o quanto eu estou celebrativo, o quanto eu estou honrado em, no intervalo de um ano, publicar um novo livro. E eu desejo que esse livro tenha uma certa relevância na vida daqueles que se interessarem por ler, por observar o que tem lá,
e por se encontrarem em alguma medida. Então, vindo de uma família pobre, publicar um livro, publicar 2 livros é mais do que uma vitória, é um troféu. Então, eu entrego esse livro a tantas pessoas que quiserem, que forem me ler, e desejo que isso alcance tantas outras pessoas como for possível. Eu digo no livro que eu escrevo para não me cortar e que eu entendo quem se automutila, porque a palavra corta. E isso é um convite, um spoiler para você ir me ler um pouquinho assim que o livro estiver disponível para compra. Aproveito para finalizar esse episódio com uma nota de corte desse novo livro que está para ser lançado. Eu digo o seguinte: não escrevo por boniteza. Escrevo para não sucumbir nas minhas crises histéricas. Aqui dentro há sempre uma tempestade, ora calma, ora perturbada. Não é brando, tudo do lado de dentro é intenso, é corpo, é carne e é corte. Por um breve momento chego a arriscar compreender quem se corta. Nada justifica, mas o corpo é escape, é saída frente ao empuxo à morte. Escrevo para não me cortar, mas acabo me cortando por dentro. Escrever é tirar lascas do meu narcisismo e crescer. Cortar para crescer. Pode-se cortar por muitas razões. A minha razão de cortar é para crescer. Então, em breve, os livros vão estar nas plataformas digitais, também no site da editora Ascensão, e você pode ter acesso. Te convido a me conhecer um pouquinho desse lado de dentro, mais ainda do que eu mostro para vocês aqui. Um beijo!